Você sabe a diferença entre moléculas orgânicas e inorgânicas? Você sabe a importância, a função dos carboidratos, dos lipídios e também dos sais minerais e outras moléculas? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre isso e muito mais, então vamos lá! Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é bioquímica. Bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos dos seres vivos. E primeiro a gente tem que entender um conceito, que são as moléculas inorgânicas. As moléculas inorgânicas são moléculas pequenas, que têm poucos números de átomos, uma vez que não apresentam átomos de carbono ou apresentam apenas um. Então, moléculas inorgânicas, um átomo de carbono ou nenhum. Então, nós podemos dar de exemplo a água, que é H2O, o oxigênio, O2, ou o metano, que é CH4. Observem, ou um átomo de carbono ou nenhum. E quando a gente fala de moléculas inorgânicas, a gente tem dois exemplos principais, os sais minerais e a água. Então a água é uma molécula inorgânica e além disso ela é polar, ou seja, uma molécula que é polar, ela possui carga elétrica e ela vai se dissolver bem com outras substâncias polares. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é importante entender que ela é polar. Além disso, uma concentração de moléculas de água pode gerar ligações. E essa ligação entre moléculas de água a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, quando a gente pula na piscina de barriga e machuca, é porque a gente entrou em contato com essa ligação de hidrogênio. Então é importante a gente entender que existe isso também entre as moléculas de água. E a água, por sua vez, ela tem uma ação muito importante, que é hidratar. Mas hidratar não é uma função. As funções são, primeiro de tudo, regulação térmica, né? Então, através do suor, transportamento de substâncias, né, e outros importantes fatores para o corpo, como, por exemplo, os sais minerais. A gente também tem, né, em relação ao solvente universal, especialmente entre as substâncias polares. Por quê? Quando a gente tem substâncias polares, elas conseguem se dissolver bem. E como a água é a principal substância polar, ela vai ser muito importante, né, nesse processo de dissolver, né, de solubilidade entre essas substâncias. Além disso, a água é muito importante para a lubrificação, então da boca, dos olhos, do nariz, e também para amortecimento, né? Então, por exemplo, o impacto mecânico. Você está pulando e aí você volta para o terreno, né? Você vai sentir menos impacto por causa da água que tem nos seus pés. E para finalizar, a gente tem uma grande importância nos processos químicos. Então, por exemplo, ela pode ser um reagente, um produto ou funcionar como um meio que auxilia que a reação química ocorra. Então, como reagente, por exemplo, quando a gente tem amido e a gente soma com água, a gente vai formar glicose. Isso como reagente, ou seja, ela faz parte do processo para formar um produto. Ou ela pode ser o próprio produto. Então, por exemplo, numa reação química, C6H12O6 mais oxigênio vai ser igual a gás carbônico mais energia e mais H2O. Ou seja, ela foi um produto. Ou, por exemplo, o transporte de outras substâncias, que também, né, como eu falei, pode ser essencial para que o processo químico ocorra. Então essas são as 6 principais funções dela. Além disso, a concentração de água vai variar. Primeiro em relação à idade. Então quando você é mais novo, você tem mais músculos, você tem mais atividade, portanto seu corpo precisa de mais água. Quando você está mais velho, você tem menos músculos, você tem menos massa, né? Você tem menos atividade, então menor quantidade de água. Em relação ao sexo também, tem uma quantidade de água diferente. Então as mulheres, elas têm, né, uma tendência maior de possuir gordura. E desse fato, pela gordura ser apolar, ou seja, ela não se relaciona bem com a água, vai ter uma menor quantidade de água no corpo. Já os homens que têm mais músculos e menos gordura, vão ter mais água no corpo. E para finalizar também, tem relação ao período do dia. Então de manhã e à noite, que a gente está desidratado, não faz atividade física e não bebe muita água, tem menos água. Durante o dia tem mais, porque a gente faz atividade, a gente faz alimentações, etc. Bom, além da água, nós temos os sais minerais. Então, os sais minerais, eles podem ser encontrados de duas formas, solúveis ou insolúveis. Solúveis é em forma de íons, né? Então moléculas que ficam transitando, por exemplo, pelo sangue. Ou insolúveis, que é, por exemplo, o dente, os ossos, que também tem, né, esses sais importantes. Além disso, a gente tem os macro e micronutrientes. Então, os macronutrientes são aqueles que a gente precisa em grande escala. Os micros são aqueles que a gente precisa em pequena escala.
Então, de macronutriente, a gente tem o fósforo, o cálcio e o sódio. De micro, a gente tem o ferro e o iodo, que são os que a gente vai falar. Primeiro, em relação ao ferro, né, que tem o símbolo Fe. A principal função dele é auxiliar, ajudar a proteína conhecida como hemoglobina, presente, né, nos glóbulos vermelhos ou hemácias, a poder se ligar ao oxigênio e assim o transportar para o corpo, do pulmão para o corpo e depois, né, o gás carbônico do corpo para o pulmão. É esse processo a gente recebe, né, a gente consegue realizar a respiração celular, né, então a gente ganha energia nesse processo. Então o ferro é muito importante. Na falta de ferro, a gente tem a doença que a gente chama de anemia, que é fraqueza, cansaço, confusão mental. Enquanto quando a gente tem um excesso, né, de ferro, a gente tem uma doença que a gente chama de hemacromatose. Né? Então é quando fica com excesso de ferro em outros órgãos, como o fígado, que também é prejudicial. Então, se você quer aumentar a quantidade de ferro ou diminuir, né, você sempre tem que olhar para alimentos lactíneos, né, com origem animal, que geralmente tem bastante ferro, feijão especialmente. Então, é importante olhar aí. Outra coisa do ferro é que algumas aldeias que são menos privilegiadas, né, têm menos condições, vão apresentar algumas formas de adquirir esse ferro. Então, eles pegam, né, ferramentas, pregos e outras coisas, colocam na comida, cozinham junto, aí frações pequenas desses, né, instrumentos de ferro vão estar na comida e eles ingerem ferro, né? Então é algo bastante assim, difícil até de pensar, mas que geralmente ocorre. Bom, já o sódio, que tem o símbolo Na, ele é muito importante para 3 funções: os impulsos nervosos, ele é importante também para pressão arterial e também para pressão, né, e equilíbrio osmótico, ou seja, equilíbrio hídrico. Então o que é esse equilíbrio hídrico? Ele tem que ter uma proporção adequada da quantidade de água dentro e fora da célula. Então o sódio é importante para manter, né, esse equilíbrio osmótico, hídrico. Além disso, a pressão arterial, né, que o correto é 12/8. Então 12 é quando o coração está contraído, né, a pressão de quando ele está contraído. O 8 é quando ele está relaxado. Então mais ou menos o correto é 12/8. Se estiver muito longe disso, pode trazer problemas. Então a falta de sódio pode gerar uma queda da pressão. Em uma grande quantidade de sódio, né, em excesso, pode gerar uma hipertensão arterial. Né, e isso gera problemas como infarto, AVC, porque a pressão fica muito alta. Então, por exemplo, dois alimentos que têm muito sódio, por exemplo, o shoyu, o sal tem muito sódio, então evitar esses tipos de alimentos é importante. Bom, aí nós temos o iodo, que o símbolo é o I, e a função dele é muito importante. Porque a gente tem uma glândula, né, a tireoide, e ela apresenta uma coisa que a gente vai chamar de molécula precursora. E essa molécula, quando ela entra em contato com o iodo, eles formam um hormônio muito importante para o metabolismo, que é o T3 e o T4. Então, sem o iodo não se forma, né, esse importante hormônio. Então, quando a gente tem falta de iodo, vai gerar uma hipertrofia, ou seja, vai aumentar a glândula tireoide, porque vai ficar com o acúmulo dessas moléculas precursoras sem se formar hormônios. E uma quantidade muito grande, né, de iodo, utilizando muita tireoide, pode ocasionar uma disfunção. Então aí ela vai parar de funcionar, né, corretamente. E aí alimentos que têm muito iodo, né, principalmente alimentos marinhos, especialmente a alga. Bom, aí nós temos agora o cálcio, e o cálcio ele tem uma série de funções. Né? Então, por exemplo, a gente pode dizer impulsos nervosos também, a gente tem coagulação sanguínea, a gente tem, né, contrações musculares, mas principalmente mineração óssea, né? Então a saúde dos dentes e dos ossos. Quando a gente tem uma falta, né, de cálcio, a gente vai ter uma doença que a gente vai chamar de osteoporose, né, que vai gerar, por exemplo, câimbras, problemas nos ossos, nos dentes. Então tem que tomar cuidado. E além disso, quando a gente tem uma grande quantidade, ou seja, excede, a gente pode ter cálculos renais, então problema de absorver outros nutrientes, etc. Então é importante a gente entender que os principais alimentos que possuem cálcio é leite e seus derivados, alimentos com origem animal, etc. E para finalizar, nós temos o fósforo, né? E só lembrando, né, o cálcio tem o símbolo Ca. Já o fósforo ele tem o símbolo apenas P. E o fósforo ele tem duas funções muito importantes, né? Equilibrar, olhar o comportamento, né, da energia ATP, das moléculas de energia ATP, e também dos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Na falta, né, a gente vai ter alguns problemas nervosos, a gente vai ter alguns problemas renais, e também no excesso traz problemas parecidos com esses, né? Então, problemas
renais, calcificação da corrente sanguínea, então traz muitos problemas, mas é importante termos todos esses sais minerais em concordância, né, em boas quantidades, sem exceder e nem faltar. Então agora um pouco sobre as moléculas orgânicas. As moléculas orgânicas são aquelas que possuem longas cadeias carbônicas, ou seja, muitas moléculas de carbono, e mais átomos, então elas são moléculas maiores. Então o primeiro exemplo que nós temos são os carboidratos. Então os carboidratos que têm, né, a composição química CH2O são moléculas orgânicas com longas cadeias carbônicas que são chamadas de polímeros. Então pense assim, os carboidratos têm unidades muito pequenas, chamadas monômeros, que em grande quantidade vão se juntando, formando unidades maiores, que são os polímeros. E essas unidades menores, né, os monômeros que a gente chama, são conhecidos como açúcares ou sacarídeos. Então é importante a gente entender isso. Além disso, o carboidrato ele é uma molécula que é polar, então ela interage muito bem com a água, né? E além disso possui carga elétrica. Então como que funciona? Eu vou pegar um alimento que tem bastante carboidrato, por exemplo, pão. Quando eu como pão, o meu corpo vai quebrar as moléculas, né, de carboidrato e vai transformar em glicose. A glicose vai ser absorvida pelo intestino delgado, vai ser lançado na corrente sanguínea e vai chegar até as células. E lá ela pode desempenhar duas funções principais: energia ou estrutural. Importante ressaltar que essa energia ela é rápida, porque como ela é polar, ela entra no corpo e já consegue se movimentar de forma rápida. Então, coisas, por exemplo, você vai fazer uma corrida, alguma coisa relacionada a isso que precisa de energia imediata, é importante você comer carboidratos, certo? Então vamos lá. Como eu falei, a gente tem, né, unidades menores que vão crescendo. Então nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e nós temos os polissacarídeos. Então os monos são pequenos, os dis são um pouquinho maiores e os polis são bem maiores, né? Tem uma grande quantidade. Então os monossacarídeos, a gente tem duas divisões. Então a gente tem aqueles que representam uma função estrutural dos monossacarídeos, que é a ribose, que é muito importante, né, para a função estrutural do RNA, ou a dexorribose para o DNA. Então essa é a função estrutural dos monossacarídeos. Na função, né, energética dos monossacarídeos, a gente tem a glicose, que é muito importante para a energia celular, a frutose, que está presente nas plantas, e a gente também tem a galactose, que é um importante reagente, ou seja, é um importante componente para formar a lactose, que a gente vai falar daqui a pouco. Então essas são as funções, né, energéticas dos monossacarídeos. E a junção de alguns monossacarídeos vão formar disacarídeos, que são maiores. Então, disacarídeos, que são sempre energéticos, nós temos a maltose, que é o conjunto de glicose mais outra glicose, formam uma maltose. Então, a gente tem, por exemplo, nos cereais, a gente tem, né, para fazer cerveja. Aí nós temos também a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose. E aí a gente vê, por exemplo, no caldo de cana, a gente vê na beterraba. E a gente tem a lactose, que é a junção da galactose com a glicose. E aí a gente tem, né, por exemplo, o leite e seus derivados. Então observe, a gente tem, né, os monômeros, que são os monossacarídeos, que formam polímeros, que são maiores, como por exemplo os disacarídeos. Mas o maior de todos são os polissacarídeos, né? Então aí a gente vai dividir entre animais e a gente vai dividir entre plantas, né, vegetais. Então os animais, a gente tem uma para estrutural e outra para energética. A energética que nós temos dos animais, ela é conhecida como glicogênio, que é como os seres vivos eles guardam, eles armazenam a glicose. Então, através dos músculos e do fígado. A estrutural dos animais é conhecida como quitina, só que ela está presente apenas em fungos, insetos ou, né, aracnídeos também. São aqueles artrópodes que possuem exoesqueleto. Então, nós, seres humanos, não temos um polissacarídeo de estrutura, apenas energético, que isso é importante lembrar. Bom, em relação aos vegetais, de energia, eles têm o amido, né? Então, é a forma como as plantas, os vegetais, armazenam energia, né? Então, nas sementes, nos caules, nas folhas. Já a função estrutural, nós temos a celulose, que é essencial para formar, né, a parede celular, né, trazendo rigidez, as características principais das células dos vegetais, beleza? Então é isso que nós temos de carboidratos, que é importante a gente ressaltar. Agora vamos falar um pouco de outra molécula orgânica, ou seja, com uma grande cadeia carbônica, que são os lipídios. Os lipídios possuem sua composição química
de ácidos graxos. Então, o que são ácidos graxos, João? São essas cadeias carbônicas que a gente tem. Ele possui dois tipos que eu já vou falar, mas é importante a gente entender que os lipídios vão sempre ser apolares, ou seja, não possuem carga elétrica e são muito ruins a sua relação com a água. Isso vai ser muito importante para a gente entender a diferença entre a energia do carboidrato e a energia do lipídio. Bom, o lipídio ele é apolar, uma molécula orgânica, e ela é feita por ácidos graxos. Então, os ácidos graxos podem ter dois tipos, saturado ou insaturado. O saturado é aquele que tem uma ligação simples entre as moléculas de carbono. Então, por exemplo, veja aqui, isso aqui é uma ligação simples. Além disso, eles têm formato reto. E para finalizar, eles têm um estado sólido no meio ambiente. Já as moléculas insaturadas são aquelas que têm ligação dupla entre as moléculas de carbono. Então veja aqui, por exemplo, isso aqui é uma molécula que tem ligação dupla. E além disso, elas têm um formato curvado, né? Então a perninha que a gente tem é curvada em algum momento. E aí muda a molécula. Além disso, ela tem estado líquido no meio ambiente. Então um exemplo que nós temos, né, de gordura saturada é a gordura animal. Agora, de insaturado, ela pode ser cis ou pode ser trans. Cis é aquilo que é natural, né, original. Então, por exemplo, o azeite, o peixe, que é até bom para a saúde. Agora, as gorduras insaturadas, que são trans, aí é muito prejudicial, porque é artificial, é o peito de peru, a manteiga, que é muito ruim, porque eles utilizam produtos para aumentar a validade e trazem problemas para a saúde. Perfeito. Bom, só que aí nós temos importantes tipos desses lipídios, porque a gente sabe que os ácidos graxos, eles vão formar os lipídios, mas tem tipos diferentes de lipídios. Então, o primeiro lipídio que a gente tem, ele é formado pelos ácidos graxos, mais um álcool de cadeia longa. Não precisa saber o que é isso, eu só estou explicando que, de verdade, os ácidos graxos são importantes na composição de vários tipos de lipídios. Então, o primeiro que nós temos é o cerídeo. Os cerídeos, né, eles têm uma importante função de proteção. Então, por exemplo, a cera de ouvido, né, o mel da abelha, tudo para proteção. Depois do cerídeo, nós temos os glicerídeos. Aí os glicerídeos, ele é a junção de ácidos graxos com uma coisa que a gente vai chamar de glicerol. O glicerol é um tipo de álcool que é muito importante também para formar, né, os lipídios. E quando nós temos um ácido graxo e um glicerol, nós temos um monoglicerídeo. Quando nós temos dois ácidos graxos e um glicerol, nós temos um diglicerídeo. Quando nós temos três ácidos graxos, nós temos um glicerídeo, nós temos um triglicerídeo. Então, qual que é a função, né, que tem o glicerídeo? Bom, o primeiro que nós temos é uma reserva energética. Então, ele auxilia, né, a gente ter energia na proteção e também como um isolante térmico. Bom, além dos cerídeos e dos glicerídeos, nós temos os esteroides. E os esteroides eles têm três funções principais. Primeiro, ajuda na formação, né, da membrana celular, auxilia na regulação de hormônios sexuais, então testosterona, estrógeno e progesterona, e também, né, no bom funcionamento dos sais biliares, né, na bilis, que é extremamente importante para poder digerir, né, e posteriormente poder armazenar de forma mais fácil a gordura, certo? Então, quando a gente fala de esteroides, nós temos o principal exemplo, que é o colesterol. E o colesterol ele tem bom e ruim, né? Então, nós temos o LDL, né, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Então, a gente tem que ter uma boa igualdade e equilíbrio entre eles. Além disso, eles podem ter origem endógena ou exógena. Endógena que o próprio corpo produz, ou exógena que a gente ingere. Só que é importante ressaltar aqui, se a gente tiver um número muito elevado, que também é ruim, a gente tem que diminuir o consumo de carne vermelha, carne de vaca, porco, peixe, frango e comer mais legumes. Então isso é importante também a ser ressaltado. Bom, falamos agora dos principais tipos, mas tem um ainda que é extremamente importante, poucos conhecem, que é o fosfolipídio. O fosfolipídio tem uma função basicamente estrutural, né, da membrana plasmática que a gente tem nas células. Então, o fosfolipídio, que é esse aqui que eu estou mostrando, ele possui uma cabeça, que ele é formada por fósforo. E aí o fósforo, ele é polar, então ele vai poder se diluir, ele vai poder se dissolver na água, então ele tem uma boa relação com a água. No entanto, o seu corpo ele é formado por ácidos graxos. E como os ácidos graxos compõem, né, os lipídios, eles são apolares, ou seja, não se relacionam bem com a água, ele não vai entrar em contato com a água. Só que aí a gente tem duas perninhas, vocês conseguem ver. Uma simboliza um ácido graxo saturado, porque ele é reto. E o outro um ácido graxo insaturado. Por quê? Porque ele faz a curva. Então é importante a gente observar essa diferença.
Bom, falamos, mas a gente também tem em relação, né, aos principais funções, né, quando a gente fala de lipídios. A primeira que nós temos é a função energética. Então, ela é armazenada, ela não é uma energia na hora, por quê? Tem essa dificuldade de digerir, colocar na corrente sanguínea por causa que ela é apolar, mas quando necessário, ela é utilizada. Além disso, nós temos um isolante térmico, né, então protege das condições ambientais. Um isolante nervoso, né, que é importante para a gente receber a informação mais rápido, mais eficiente, também de uma forma mais contínua, né, com a melhor continuidade dessa informação neural. E a gente também tem em relação à proteção ou impermeabilização, né, então, por exemplo, as glândulas sebáceas, a gente tem, por exemplo, o pássaro, que ele tem uma glândula que é utilizada para proteger da chuva, estrutural também, né, então estrutura do ser vivo, e também quando a gente fala de regulação. Então, por exemplo, dos hormônios, da testosterona, do estrógeno e progesterona, como eu falei. E para finalizar, o último tipo que nós temos, né, de molécula orgânica são as vitaminas. Então, as vitaminas são moléculas complexas, com origem variada, mas geralmente elas são lipossolúveis, ou seja, elas se dissolvem, né, têm uma relação muito boa com a gordura. Então, é muito mais vantajoso você tomar vitamina depois de se alimentar do que, né, quando acabar de acordar. Então, a aplicabilidade dela vai ser maior. Claro, tem algumas exceções em que elas são boas com a água, por exemplo, né? Mas isso são pequenas exceções. Então, a gente pode dizer que as vitaminas elas podem ser tanto polares, ou seja, se relacionam bem com a água, mas é exceção, são muito poucas, mas a maior parte elas são apolares. Por quê? Elas se dissolvem bem com a gordura, com os lipídios. E como os lipídios são apolares também, ou seja, não se relacionam bem com a água, elas na maior parte são apolares. Então, primeiro vamos falar das apolares, né? Então, aquelas que se relacionam bem com a gordura. Primeiro, a vitamina A, que o seu nome principal é o retinol. Quando a gente fala de retinol, a gente lembra da retina. Então, a vitamina A é muito importante para a saúde dos olhos, para a integridade da pele. E além disso, né, quando a gente tem uma importante falta, né, da vitamina A gente tem uma doença que a gente chama de xerofitalmania, né, ou cegueira noturna. E isso é muito difícil para a gente chegar quando está escuro e outros problemas de visão. Bom, só que quando a gente está em falta de vitamina A gente deve comer alimentos, né, laranja e amarelados, como por exemplo a cenoura. Outra molécula que nós temos lipossolúvel é a vitamina K. Então a vitamina K, que é conhecida como filoquinona, me lembra o quê? Quinoa. Então os principais alimentos que a gente deve comer na falta, né, de vitamina K são alimentos verdes escuros, quinoa, salada mais escura, etc. Então qual é a função, né, da vitamina K? A vitamina K ela estimula a produção de moléculas que formam plaquetas e coágulos, que são essenciais, né, para evitar que saia uma quantidade de sangue exagerada, né, quando a gente se machuca. Então a falta de vitamina K vai diminuir, né, essa cascata de coágulos, trazendo hemorragia, trazendo feridas, trazendo hematomas e outros problemas. Então, algumas pessoas que já nascem com esse problema, né, que não conseguem produzir essas moléculas essenciais graças à vitamina K, a gente diz que é um problema chamado hemofilia, né? Então tem que tomar cuidado com qualquer pequeno ferimento. Bom, outra lipossolúvel é a vitamina D. A vitamina D tem o seu nome sendo calciferol, que me lembra o quê? Cálcio, ou seja, os principais alimentos que a gente deve comer devem ser aqueles alimentos que têm bastante cálcio. Então, com origem de lactíneos, origem animal, mas também a gente autoproduz. Então, a gente adquire de fora ou a gente autoproduz. Como, João? Eu vou explicar agora. Quando a gente tem cálcio no corpo, a vitamina D é muito importante para poder depositar esse cálcio no nosso corpo e transportar ela. Mas como que o nosso corpo produz a vitamina D? Então, o nosso corpo produz outra molécula precursora, e essa molécula, graças à radiação ultravioleta, vai realizar um processo e essa molécula precursora vai virar a vitamina D, que vai auxiliar na deposição do cálcio no corpo. Então, assim, não é o sol que dá a vitamina D. Ele funciona como um reagente e participa para que essa molécula precursora vire a vitamina D e auxilie na deposição de cálcio. Então, a falta de cálcio, né, a gente tem uma série de problemas. Então, por exemplo, na infância a gente tem o raquitismo. E quando a gente está na fase mais adulta, né, o envelhecimento, a gente tem a osteomalácia, né, que é outro problema também com osso, né, então fraqueza, problema nas articulações, etc. Então é importante lembrar, raquitismo e osteomalácia. E para finalizar, a gente vai falar da única que é hidrossolúvel, ou seja, que é polar, que se relaciona bem com a água, que é a vitamina C.
A vitamina C tem o nome de ácido ascórbico. E bom, a sua principal função é a manutenção dos dentes, a manutenção da gengiva, da pele. Por quê? Ela estimula, né, é essencial para a formação do colágeno, que é muito importante para manter essa coerência e equilíbrio do dente, da gengiva e também da pele. Então, na falta dele, a gente tem uma doença que a gente chama de descoberto, né? Então, problemas na gengiva, problemas, né, quando a gente fala de dentes, da pele, entre outros problemas. Então, a gente deve ingerir, né, comidas que são cítricas. Então, por exemplo, laranja, limão e entre outros. Então, falamos nesse vídeo um pouco sobre, né, as moléculas orgânicas e inorgânicas e importantes componentes do nosso corpo que nós temos que ter para manter uma saúde saudável, certo? Valeu, muito obrigado, boa prova e bons estudos. Valeu!